Sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Kuman. Hoje, dia 11 de outubro de 2022, trouxe os jogos da Liga dos Campeões da UEFA. É só jogo top! Então assim, para não perder muito tempo, pedindo aquela moral para estar se inscrevendo no canal, que é importantíssimo pro canal, ativando o sininho de notificações para você estar recebendo em primeira mão quando os vídeos forem lançados. Então, bora pra vinheta! Bora lá, pessoal, com Copenhagen contra o Manchester City às 13 horas e 45 minutos, grupo G. No último jogo entre eles foi 5 a 0 para o Manchester City, foi assim um absurdo esse jogo. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos do Copenhagen, e não vem bem mesmo, hein? 2 vitórias, são 5 derrotas e 3 empates, marcou gols em 6 dos 10 jogos. A média de gols é de 1 gol marcado e 0.5 sofrido. Do lado do Manchester City nós temos aqui 8 vitórias, 2 empates, marcou gols em todos os jogos. A média de gols é de 4 gols marcados, dele Haaland para cima deles. Vamos olhar aqui o grupo aqui rapidamente. Nós temos o Manchester City líder com 9 pontos, o Copenhagen último colocado com apenas 1 ponto. E para esse jogo aqui, eu cheguei à conclusão, pessoal, em duas situações. Eu coloquei o Manchester City para vencer no primeiro tempo, pagando 1,44. Acompanhar o jogo ao vivo para ver se consegue pegar uma odd um pouquinho mais alta, tá? Mas é aquela coisa, tem que acompanhar ao vivo. Ou um pouquinho mais arriscado aqui, que é para vencer ambas as partes. O Manchester City tem que ganhar qualquer placar no primeiro tempo e qualquer placar no segundo tempo. Tá bom? Vamos lá então. Próximo jogo aqui. Nós temos Haifa contra Juventus às 13 horas e 45 minutos, grupo H. O último jogo entre eles foi 3 a 1 para Juventus e foi sim um jogo muito bom de ver mesmo. E aqui, vamos analisar no lado do Haifa aqui os últimos 10 jogos aqui. Nós temos 5 vitórias, 4 derrotas, marcou gols em 7 dos 10 jogos, ambos marcam acontecer dos 5 dos 10 jogos. A média de gols do Haifa é de 2.25 marcados e de 1.5 sofrido. Já a Juventus aqui nós temos 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 8 dos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu 6 dos 10. Média de gols é de 1 gol marcado do Juventus e 2 sofridos. No grupo nós temos aqui, pessoal, a Juventus terceiro colocado com 3 pontos e o Haifa último colocado com nada, 0. E para esse jogo aqui, Haifa e Juventus, a conclusão que eu cheguei foi esse aqui, pessoal. Ambos marcam pagando 1.80, o último jogo entre eles foi 3 a 1 e foi assim a natural. Próximo jogo aqui, Shakhtar contra o Real Madrid às 16 horas, grupo F. Vamos analisar aqui, pessoal, os últimos 10 jogos do lado do Shakhtar. Nós temos aqui 7 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Marcou gols em 9 dos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu do lado do Shakhtar 5 dos 10 jogos. A média de gols é de 1 gol marcado e 1 gol sofrido. Já do lado do Real Madrid nós temos 9 vitórias e apenas 1 empate. Marcou gols em todos os jogos do Real Madrid. Ambos marcam aconteceu 7 vezes dos 10. A média de gols do Real Madrid é de 3 gols marcados. Vamos olhar o grupo aqui. No grupo nós temos o líder Real Madrid com 9 pontos, Shakhtar em segundo com 4 pontos. E para esse jogão aqui, pessoal, Shakhtar e Real Madrid, a seguinte conclusão que eu cheguei, eu criei uma aposta que tem assim, ó, empate ao Real Madrid, mais de 1 gol na partida e que receba ambas equipes pelo menos um cartão. Shakhtar toma muito cartões, Real Madrid anda também tomando os cartões assim. Então para esse jogão aqui é essa aposta, pessoal. Próximo jogo aqui nós temos Milan e Chelsea às 16 horas, grupo E. O último jogo entre eles foi 3 a 0 para o Chelsea. Deveria ter sido um pouquinho mais esmagado, um 3 a 2. Foi um jogo pegado para os dois lados, mas vamos lá. Nos últimos 10 jogos nós temos aqui do lado do Milan, são 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. O Milan marcou 8 vezes dos últimos 10 jogos, ambas marcas aconteceu 6 dos 10 jogos. A média de gols do Milan é de 3 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Do lado do Chelsea nós temos aqui 5 vitórias, são 3 derrotas e 2 empates.
Marcou gols também em 8 dos 10 jogos e ambos marcam também em 6 dos 10 jogos. A média de gols do Chelsea é de 2 gols marcados e 1 gol sofrido. No grupo nós temos aqui o Chelsea, segundo colocado com 4 pontos. Já que o Milan também terceiro colocado com os mesmos 4 pontos. Então, pessoal, todo mundo vai querer vencer aqui para virar líder. E para conclusão, para esse jogo Milan e Chelsea, é essa aqui, pessoal. Dupla chance para o Milan. Não acredito que o Milan perca esse jogo nos territórios dele ali jogando. Milan vem jogando bem. Aquele jogo para mim foi uma exceção de 3-0 para o Chelsea. Não acredito que o Chelsea repita isso. E uma dupla chance para o Milan pagando 1,53, bem que eu quero, pode vir. Próximo jogo aqui, Borussia Dortmund contra o Sevilla, às 16 horas, Grupo G. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos do lado do Borussia. Nós temos aqui 4 vitórias, 1 empate. São 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 9 dos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 5 dos 10 jogos também. Média de gols do Borussia é de 3 gols marcados. Já ao lado do Sevilla aqui nós temos apenas uma vitória, 5 derrotas e 4 empates. Marcou gols em 6 dos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 6 dos 10 jogos do lado do Sevilla. E a média de gols é de 0,5 marcado. Então, vamos olhar aqui o grupo, pessoal. Nós temos o Borussia Dortmund, sexto colocado, querendo por demais vencer para virar líder. Já o Sevilla com 1 ponto, não tem muito o que fazer. Se vencer, vai para 4 pontos. E para esse jogo aqui, Borussia Dortmund e Sevilla, a conclusão que eu cheguei foi esse aqui, pessoal. Borussia Dortmund vai vencer pagando 1,50. Se esperar aqueles minutos iniciais, vai chegar a 1,60 rapidamente, tá? Próximo jogo aqui, Paris Saint-Germain contra o Benfica, às 16 horas, Grupo H. O último jogo entre eles foi 1-1, foi um jogo muito bom esse que de ver. E do lado do Paris, nos últimos 10 jogos, nós temos aqui 7 vitórias e 3 empates. Marcou gols em 9 dos 10 jogos. Ambos marcam pelo Paris, aconteceu 5 vezes dos 10. A média de gol do Paris é de 2 gols marcados e 1 sofrido. Já do lado do Benfica aqui nós temos 8 vitórias e 2 empates. Marcou gols em 9 dos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 5 vezes dos 10 jogos. E a média de gols, pessoal, é de 2,33 marcado e de 0,67 sofrido. É alto, né? Vem, vamos olhar o grupo aqui. No grupo nós temos líder Paris Saint-Germain com 7, Benfica também com 7 pontos. Vai ser um baita jogo, pessoal. E para esse aqui, a conclusão que eu cheguei, Paris Saint-Germain e Benfica, o último jogo foi 1-1. Ambos marcam pagando 1,61, não tem para onde fugir, tá assim, ó, pronto, é só pegar. Próximo jogo aqui, Dinamo Zagreb contra o Salzburgo, às 16 horas, Grupo E. Nós temos aqui no último confronto entre eles, Salzburgo ganhando de 1-0 e foi um jogo peleia braba, foi tranqueiro esse jogo. Mas vamos aqui pelo Dinamo Zagreb, os últimos 10 jogos, são 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 8 dos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 5 vezes dos 10 jogos. Média de gols do Dinamo é de 1,75 e 1 gol sofrido. Do lado do Salzburgo nós temos aqui 6 vitórias, 4 empates. Aconteceram gols em todos os jogos do lado do Salzburgo. E ambos marcam 5 vezes dos 10 jogos. A média de gols do Salzburgo é de 1 gol marcado e 1 gol sofrido. E no grupo nós temos Salzburgo líder com 5 pontos. Já o Dinamo, último colocado com 3 pontos. Mas vai ser um jogo bom esse aqui. E a conclusão que eu cheguei do Dinamo e Salzburgo foi esse aqui, pessoal. Uma empate anula poça para o Salzburgo. Não acredito que o Salzburgo perca esse jogo. Então o que acontece? Salzburgo vencendo é nossa aposta vencida. Aconteceu um empate, o nosso valor investido é devolvido. Beleza? Próximo e último jogo, Celtic contra o Leipzig às 16 horas, Grupo F. No último jogo foi 3-1 pro Leipzig, foi assim, ó, baita jogo também. Não tem, Liga dos Campeões, vem.
Nos últimos 10 jogos do lado do Celtic aqui nós temos 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 8 dos 10 jogos. Ambos marcos aconteceu 5 vezes dos 10 jogos. A média de gols é de 1 gol marcado e 3 sofridos do Celtic. Já do Leipzig nós temos aqui 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 7 dos 10 jogos. Ambos marcos aconteceu 3 vezes dos 10 jogos. A média de gol do Leipzig é de 2 gols marcados e 2,25 sofrido. E para esse jogo aqui, no grupo nós temos o Leipzig, terceiro colocado com 3 pontos. Vencendo fica vice-líder do grupo. Já o Celtic, com 1 ponto, mesmo ele vencendo, ele pula só uma posição, fica em terceiro. E para esse jogo aqui, Celtic e Leipzig, a seguinte conclusão que eu cheguei foi ambos marcam pagando 1,50. O último jogo foi 3-1. Não tem para onde fugir, pessoal. E chegamos ao fim dos nossos jogos aqui, pessoal. Pedindo, como sempre, aquela moral aqui para estar se inscrevendo. Não esquece de ativar o sininho aqui, hein, pessoal. E agora tem aquele bilhetinho. O bilhete é o seguinte, pessoal. 1,5 gols no jogo do Haifa e Juventus. 1,5 gols no jogo do Shakhtar e Real Madrid. E o Borussia Dortmund, dupla chance. Total 1,65. Tá assim, ó. Tá na mão, tá pronto. Então, pessoal, sem mais delongas por hoje. Um abraço, até a próxima.